Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora você irá assistir a palestra proferida pela doutora Maria Virgínia Cerqueira, cirurgiã dentista. Olá, meu nome é Virgínia. Estou aqui para dividir um pouco da minha experiência com a fitoterapia na odontologia. Quero agradecer o convite honroso da professora Rosana Gonçalves de participar desse importante evento. Eu me formei em 1986, já são 36 anos de profissão. Me especializei em ortopedia funcional dos maxilares, que é a especialidade que trata a maloclusão, e as PICs, práticas integrativas e complementares em saúde, sempre foram áreas de meu interesse, de estudo, uma paixão, na verdade, para uso próprio e profissionalmente. Em 2009 eu fiz um curso de fitoterapia, onde aprendemos muito sobre as plantas medicinais e as formas de fazer os medicamentos com as plantas. E então vim passar para você dessa experiência do uso da fitoterapia na odontologia. A fitoterapia é uma importante prática dentro das PICs, e as PICs elas foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Porque as plantas realmente são a nossa verdadeira farmácia, por terem várias propriedades e princípios ativos que nos ajudam a prevenir e tratar várias enfermidades. Na odontologia, a fitoterapia pode ser usada em todas as especialidades, justamente pelo fato das plantas serem inúmeras e também terem várias propriedades que podem nos auxiliar no tratamento dos pacientes. E também pode ser usada de várias formas, como por exemplo chás, bochechos, em forma de gel, tintura. Eu particularmente uso mais a tintura. Existem muitas plantas que podem ser usadas na odontologia, principalmente pelas suas propriedades anti-inflamatória, adstringente, antisséptica, analgésica, antibacteriana, antifúngica, antiviral, cicatrizante, hemostática, ansiolítica. E, por exemplo, essas plantas que eu coloquei aqui, alecrim, arnica, babatimão, babosa, bardana, borragem, camomila, cavalinha, chapéu de couro, cravo da Índia, dente de leão, espinheira santa, garra do diabo, guaçatonga, guaco, ipê roxo, jaborandi, malva, óleo de copaíba, romã, sálvia, tanchagem, valeriana e inúmeras outras que têm essas propriedades. Então, vale a pena pesquisar. Eu gosto muito desse livro, Plantas Medicinais no Brasil, Nativas e Exóticas, do Lorenzi, que ele é muito bem ilustrado, cita os trabalhos científicos que já existem comprovando a eficácia dessas plantas e as fotos para nos ajudar a identificar o histórico dessas plantas. É um livro maravilhoso, recomendo. A tintura, na minha experiência, é a forma mais prática de aplicar a fitoterapia. É uma preparação hidroalcoólica, utilizando o álcool 70 ou álcool de cereais, onde são colocadas as plantas normalmente desidratadas, que ficam ali por um tempo, sendo agitadas diariamente para que os princípios das plantas sejam extraídos pelo álcool, e
o álcool também conserva esses princípios ativos, que como a água tem capacidade de extrair, mas não tem capacidade de conservar. Por isso que um chá deve ser utilizado no mesmo dia, não deve guardar de um dia para o outro. Já as tinturas têm validades de 2 anos aproximadamente e são facilmente encontradas em farmácias de manipulação. A tintura para aftas foi o que eu mais uso no consultório. Desde 2009 eu venho desenvolvendo, escolhendo as plantas, estudando. Eu trouxe aqui a forma como eu tenho usado para passar para vocês a prescrição e dá muito conforto ao paciente, porque a afta é um problema comum. Eu que na ortopedia trabalho com aparelhos, eles às vezes no início machucam um pouco a mucosa, e tendo uma tintura que é analgésica e cicatrizante, ela proporciona um alívio imediato para o paciente. As aftas são lesões que têm várias causas, inclusive algumas aparentemente desconhecidas, que a gente não consegue localizar a causa, mas normalmente por alterações hormonais, carências de vitamina e minerais, como ferro, ácido fólico, B12, zinco, por sensibilidade a alguns alimentos como chocolate, café, alimentos ácidos e condimentados. Pesquisas recentes mostram que a intolerância ao glúten pode provocar aftas e também por pequenos traumas ou doenças que alteram a eficiência do sistema imunológico. Para tintura para aftas, nós escolhemos e selecionamos 6 plantas, justamente pelas capacidades que elas têm: adstringente, cicatrizante, antimicrobiana, antisséptica. O cravo da Índia, ele é usado na odontologia desde sempre. O eugenol, que é o óleo essencial do cravo, ele compõe alguns medicamentos odontológicos pela sua ação antisséptica e analgésica. Na história, diz que o Tiradentes, o Inconfidente Mineiro, importante Inconfidente Mineiro, ele chamava Tiradentes porque Tiradentes era o nome dado aos dentistas da época, né? Que não tinha ainda odontologia, eram práticos que tinham habilidades para tratar os problemas da dentição, né? Da boca. E ele ficou órfão cedo, foi adotado pelo padrinho, que era um dentista prático na época, que era um Tiradentes, e tinha um primo de primeiro grau, que era um importante botânico, José Mariano de Conceição Veloso. Ele estudava a botânica fluminense e passava esses conhecimentos para o Tiradentes, e que era tido como um bom profissional. Ele era reconhecido dentro dessa profissão. E eu acredito que, claro, além das habilidades práticas dele como dentista, era também e principalmente por essas plantas que ele tinha conhecimento graças ao primo dele, passava para ele, e com isso ele conseguia resultados melhores, né, após uma extração, que infelizmente era o mais comum, né, se extrai o dente, ele fazia dentes de osso e implantava, e para que aquilo não infeccionasse, ele usava extratos de plantas, e isso diminuía o processo inflamatório e a dor. E é o que a gente consegue até hoje com o uso dessas plantas. O barbatimão, ele é conhecido como cicatrizante do cerrado.
é uma planta que está ameaçada, assim como o nosso cerrado, infelizmente. E usa-se a casca desta planta, por ser um potente cicatrizante, anti-inflamatório e também adstringente. A cavalinha é uma planta que nasce em terrenos arenosos, ela é rica em sílica, que dá a ela a propriedade mineralizante, além de ser ter uma poderosa ação hemostática e adstringente. A romã também a gente usa a casca do fruto da romã, com propriedades também adstringente, anti-inflamatória e antibacteriana. Também pode ser usada em forma de gargarejo para afecções da garganta, né? Dor de garganta. A tanchagem também é uma planta muito utilizada na fitoterapia pela sua capacidade hemostática e cicatrizante. A folhagem. E a camomila usa-se toda a planta, folhas e flores, e também tem uma capacidade cicatrizante e bacteriostática. A tintura paraáfica, ela pode ser prescrita dessa forma. Você coloca lá as plantas, barba-timão, camomila, cavalinha, cravo da Índia, romã e tanchagem. Tintura mãe, que significa a própria tintura, ela tem essa denominação de tintura mãe na farmacologia. E 30 ml uma quantidade que a pessoa vai usar por bastante tempo, porque a gente usa gotas, né? Então, a pessoa pode aplicar a tintura diretamente na lesão ou pode diluir em algodão umedecido com água para não arder. Mas a eficiência usada pura ou diluída é a mesma, só que diluindo um pouco em água não vai arder. Talvez seja por isso a forma mais adequada de usar na boca. Mas não deve ser ingerido. Se cair um pouco na boca, é aconselhado cuspir, porque não deve ser ingerido. E quantas vezes puder ao longo do dia, 3 a 6 vezes é uma quantidade satisfatória para promover os resultados, que será alívio de dor imediata e uma cicatrização mais rápida também. Uma outra tintura que eu tenho utilizado para os meus pacientes e também para uso próprio é a tintura mineralizante feita com cavalinha, o Equisetum Marte. Ele, como eu disse, é mineralizante e promove a osteogênese e inibe a proliferação de osteoclastos, ou seja, ele promove a formação de osso e inibe a perda óssea. A prescrição é a cavalinha tintura mãe e 100 ml, já que a pessoa vai usar por mais tempo, pois o resultado só vem a longo prazo. A pessoa toma 15 gotas diluídas em 2 dedos de água uma vez ao dia. E é por tempo indeterminado. Os resultados vêm a longo prazo, podem ser acompanhados com radiografias e deve ser feito juntamente com as medidas habituais de prevenção, como as limpezas periódicas e acompanhamento preventivo do paciente. Outras 2 tinturas que eu utilizo no consultório é a tintura de arpagófito e a valeriana, no tratamento da DTM, disfunção temporomandibular, que é quando a articulação temporomandibular, ATM, não está funcionando bem, que pode ser por sobrecargas de força vindas do bruxismo, de apertamento ou de ranger, muitas vezes associado com uma má oclusão que cria uma instabilidade da mandíbula, prejudicando o funcionamento da articulação temporomandibular, que pode trazer dor
devido à inflamação e edema por esse microtrauma da compressão. E o Arpagófito, ele é um medicamento já industrializado, reconhecido pela Anvisa. Existem pomadas de Arpagófito para vender. O nome popular é garra do diabo. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, principalmente para as articulações. E a tintura mãe pode ser 20 ml, porque a pessoa usa por pouco tempo, só o período que está inflamado, seria em torno de 5 a 7 dias. Também 20 gotas em 2 dedos d'água, 4 a 6 vezes ao dia. E associado com a valeriana, que é um ansiolítico e promotor do sono, que a gente chama de sedativo, né? Pois ele, diminuindo a ansiedade e melhorando o sono, vai melhorar a qualidade de vida do paciente de um modo geral, porque uma noite mal dormida gera um dia mais cansativo, gera ansiedade, estresse, e que vai gerar novamente uma noite mal dormida. À medida que a gente melhora a qualidade do sono do paciente, a gente melhora a qualidade de vida dele. E a valeriana tem essa propriedade. E também tintura mãe, 30 ml ou mais, que também pode ser uso contínuo. Tomar também 20 gotas em 2 dedos de água, 3 a 6 vezes ao dia. Aqui é a bibliografia de onde eu tirei as informações para esta palestra, o embasamento científico. Existem outros trabalhos com relação às tinturas usadas para DTM. Foi através de uma comunicação pessoal do Dr. Ricardo de Figueiredo Murta, é um colega cirurgião dentista e bucomaxilofacial, também membro da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do CROMG. Ele tem um trabalho muito bonito desde 2004 em Betim, no Centro de Especialidade Odontológica, com a Farmácia Viva, onde eles plantam as plantas medicinais, cultivam e fazem os medicamentos para dar para os pacientes, para oferecer para os pacientes, e com excelentes resultados. E ele me comunicou que faz uso do Arpagófito e da valeriana com sucesso, e eu passei a usar e também estou conseguindo bons resultados. Então, seria mesmo isso que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estou às ordens, estou deixando meu e-mail. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato que eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.